Oi, pessoal. Eu sou Leila, aqui do Espaço LB Alquimias, e hoje eu venho conversar com vocês sobre a coragem. E é um papo descontraído para a gente conversar e pensar sobre o assunto, e que eu gostaria de trazer como autoconhecimento, a fim de que vocês analisem isso aí. E além de autoconhecimento, uma consciência de nós mesmos, né? Em relação à coragem, a nossa coragem, as coisas que a gente vive. E também levar este autoconhecimento para os nossos relacionamentos amorosos. Portanto, coragem. O que nós podemos falar sobre a coragem? O que é coragem, para começar, né? Uma definição de ser corajoso. O que é ser uma pessoa corajosa? Bom, começa que quando nós falamos em coragem, é fazer algo que nós temos receio, porque pode representar para nós algum tipo de risco, de perigo, algo que nós não fizemos, mas que seria interessante fazer, porque assim desejamos. A coragem, ela normalmente é uma ação nossa quando nós necessitamos modificar alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa que nos amedronta, alguma coisa que nos traz perigo, algo que nós já vivemos, conhecemos, sabemos o resultado, mas aquele resultado não mais nos interessa, então precisamos de coragem. A pessoa corajosa é aquela que tem audácia, é aquela que faz, não é aquela que fala, não é aquela que julga, não é aquela que se cobra, mas aquela que tem a audácia de fazer e que pode dizer, apesar disso ou daquilo, apesar do medo que eu tinha, apesar do risco que eu corria, apesar do perigo aparente que existia naquela situação, apesar de inúmeros fatores, eu fui capaz de fazer. Para mudar, para alterar, para modificar o resultado de alguma coisa que não mais me interessa. Então, isso nós podemos chamar de coragem. Nós podemos também dizer que toda vez que a gente age de uma maneira diferente, nós estamos sendo corajosos, porque nós estamos testando uma nova situação, nós estamos testando uma nova abordagem nossa em relação a determinada coisa. Portanto, suponhamos que você seja uma pessoa que se julga, uma pessoa que se cobra, mas não aquela coisa normal, mas alguém que está se cobrando um tanto quanto excessivamente. E você, além de se cobrar, além de se julgar, além de se culpar, você é uma pessoa
muito perfeccionista. Quer fazer as coisas com perfeição. Por isso se julga e se culpa. Algo que nós temos que pensar. Por que é necessária tanta perfeição? Se sabemos que não somos perfeitos. Se sabemos que precisamos estar em constante aprendizado. Se sabemos que aprendemos quando nos relacionamos com as outras pessoas. Se sabemos que os outros erram e que nós também erramos. A nossa abordagem não deveria nunca ser a busca da perfeição, mas sim a busca do autoaperfeiçoamento. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, se nós cobrarmos excessivamente de nós mesmos a perfeição, é muito claro que nas nossas relações afetivas, nós também seremos pessoas cobradoras da perfeição do outro. E aquele outro nunca será perfeito. Assim como nós nunca nos achamos perfeitas. Então estaremos vivendo sempre com alguém que nunca nos bastará, que nunca nos será suficiente, que estará sempre em falta conosco em alguma ou em algumas coisas. Porque estaremos julgando esta pessoa, cobrando desta pessoa algo que muitas vezes nem nós possuímos. Em algumas situações, será muito difícil para nós ter a coragem de olharmos os nossos erros. Mas será muito fácil apontar o erro do outro. Porque se eu sou perfeita, se eu me julgo tanto, me cobro tanto e me acho cada vez mais perfeita, eu sempre vou, ou normalmente eu irei justificar os meus erros apontando o dedo para o outro. Porque para mim é muito difícil olhar para dentro e enxergar a imperfeição em mim. Então, a coragem se faz necessária. Neste caso, neste exemplo, olharmos para nós, para dentro de nós, vermos os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades, as nossas dores, tudo que se relaciona a estas dores, como crenças, vivências, aquilo que nós aprendemos na infância e que se tornou a base do nosso crescimento, da nossa moral, dos nossos costumes. Quem sabe há muita coisa ali que está nos fazendo não tão feliz, nem tão ajustada, nem tão satisfeita quanto gostaríamos, porque são crenças demasiadamente cobradoras e negativas ainda. Por que não conseguimos renovar, arejar a nossa mente e aceitar que sim, precisamos trabalhar em nós, precisamos
ajustar dentro de nós inúmeros conceitos, para que possamos ser mais leves, para que possamos ter crenças mais de acordo com a realidade que vivemos, para que possamos olhar aquele que vive conosco e que está ao nosso lado de uma forma mais caridosa, mais compreensiva, mais amorosa. Porque aumentando em nós a amorosidade genuína pelo nosso ser, aceitando também essas nossas imperfeições, tentando curá-las, tentando nos auto-melhorar e ser melhor amanhã, muito melhor do que hoje, mas tendo sempre em mente que ainda não atingimos a perfeição. Isso nos fará olhar para esse nosso companheiro de uma forma bem mais compreensiva, vocês não acham? E chegando o momento em que vivemos alguma coisa em comum que não está legal, que já não está me satisfazendo, que nós estamos sentindo que o outro também não está bem, que a relação está muito morna, está parada, está estagnada, está meio chata. E nós, muitas vezes, ficamos colocando coisas na nossa cabeça que pensa e que age muitas vezes de forma inapropriada. Quem sabe nós analisamos a nós mesmas a ponto de ver o que nós podemos fazer para melhorar essa nossa relação. E termos coragem, sim, de conversar com o nosso parceiro de vida, pois é ele que está ao nosso lado. É ele que nos acompanha, que nos apoia. É ele que nós temos confiança. Então, tenhamos coragem, gente, para conversarmos respeitosamente, carinhosamente, para que possamos nos ouvir uns aos outros, para que possamos nos olhar e nos ver efetivamente quem somos, e acertarmos as arestas, polirmos, né, as arestas, para que a nossa relação melhore. E para isso é necessário que os dois tenham coragem de se expor, de conversar o mais tranquilamente consciente possível, para que ânimos não se exaltem, mas que corações se abram em entendimento. Então, o que eu trago para vocês hoje é a coragem de viver a vida de vocês da melhor maneira possível, se auto-aperfeiçoando gradativamente, abrindo o coração e olhando para seus parceiros afetivos de uma forma mais carinhosa, mais compreensiva e tendo coragem de conversar, de mostrar o quanto essa relação é importante para você, de mostrar o quanto aquela pessoa tem valor na sua vida, desde que o outro também tenha coragem de se expor, de entender, de querer conversar. E assim, se ambos estiverem querendo e tendo o mesmo propósito, com certeza a relação de vocês irá crescer e irá melhorar a cada momento. Um beijo nos corações e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente.